Olá, querida, tudo bem com vocês? A Prof está aqui para a nossa aula de ensino religioso. Eu também gosto muito dessa aula. Assim como a aula de arte, ensino religioso, a gente tem uma aulinha só, não é mesmo? E eu gosto muito dessa aula. Na aula de ensino religioso hoje, nós também vamos ter um trabalhinho avaliativo, assim como na aula de arte. Esse trabalhinho avaliativo vai valer 5 pontos, tá bom? Vocês vão fazer o trabalho e vale 5 pontos, porque no outro trabalhinho de ensino religioso, mais 5 para somar e ficar 10 pontos, que é a nossa média do final do bimestre, que nós estamos no último bimestre, né, desse ano. Mas a aula passada, a professora falou sobre um menino chamado Samuel, isso mesmo. E nessa aula eu vou falar de outro menino chamado Timóteo. Timóteo também, desde muito pequeno, ele já amava a Deus. E Timóteo tinha 2 pessoas muito especiais na sua vida, que era a sua mamãe e era também a sua vovó. A sua mamãe chamava Eunice e a sua vovó chamava Lloyd. Essas duas pessoas, a mamãe e a vovó, elas eram pessoas muito boas, pessoas que amavam a Jesus, amavam a Deus, e desde que Timóteo era bem pequenininho, sabe o que ela fazia? Ela já lia as escrituras, parte das escrituras que falava de Deus, falava da criação, para Timóteo. Então Timóteo, desde pequenininho, era um estudante da Bíblia. E ali ele aprendia as histórias da Bíblia, assim como vocês. Ele aprendia sobre a natureza. Ele aprendia como ser obediente aos pais, aos mais velhos, a vovó, o vovô. Ele aprendeu a obedecer também os seus professores. Então, desde pequeno, Timóteo já sabia de tudo isso. E Timóteo foi crescendo. A história de Timóteo é tão bonita que fala que ele morava numa cidade chamada Listra, lá na Turquia. E quando ele ficou maiorzinho, adolescente, jovem, ele conheceu um homem chamado Paulo. Paulo era um homem que amava muito a Jesus, que falava muito do amor de Deus e o amor de Jesus. Sabe o que aconteceu? Eles se encontraram. Diz que Paulo foi lá pregar, falar de Jesus na cidade de Timóteo. Timóteo ficou encantado. E sabe o que ele quis ser? Ele falou, não, eu quero ser como Paulo, porque Paulo era um missionário. Paulo saía de uma cidade para outra falando do amor de Jesus, assim como os pastores, como os padres, não é mesmo? Como os missionários. E Paulo era um missionário. E Timóteo, olhando aquilo, Timóteo falou assim, eu também quero ser. É isso que eu quero ser, porque eu aprendo a falar de Jesus desde pequeno, eu aprendo a falar de Deus desde pequeno. Eu quero ir, Paulo, você deixa eu ir com você? E Paulo deixou, e Paulo ia, e Timóteo ia também. Só que Paulo era mais velho, e Timóteo ainda era muito jovem. Mas ele, sendo muito jovem, adolescente, assim, para jovem, ele era muito inteligente, porque ele era um bom estudante. Ele estudava a palavra de Deus, mas ele também estudava as outras coisas da escola. Então era um menino muito estudioso. E diz que quando Paulo foi ensinando Timóteo aprendendo, sempre cada vez mais. Agora quem era o professor dele era o Paulo, não era mais a mamãe, não era mais a vovó, que ficaram lá em casa, era Paulo. E diz aqui, olha só, que ele foi para uma cidade chamada Éfeso. E nessa cidade, Paulo apresentou Timóteo para aquelas pessoas, Timóteo falou sobre Jesus, e ali, depois Paulo foi embora e Timóteo ficou cuidando daquela igreja. E eles escreviam cartas, não tinha telefone, não tinha e-mail, não tinha nada. Eles escreviam cartas. E Timóteo escreveu algumas cartas para Paulo falando que a situação ali estava meio difícil. Ele era muito jovem, né? Tinha homens mais velhos ali na igreja. E olha só o que ele falou para Timóteo. Você é jovem, mas não deixe ninguém tratar você como se você não tivesse importância. Olha que bonito. Paulo falou para ele assim, Timóteo, eu sei que você é jovem, eu sei que você é novinho, mas não deixa ninguém tratar você como sem importância, como se você não valesse nada, só porque você é jovem. E Timóteo ouvia aquelas palavras e falava assim, tá bom, eu vou ficar firme, eu vou ficar firme. E Timóteo foi um grande missionário também, assim como Paulo. Então, crianças, vocês hoje, desde pequenininho, a professora conta histórias da Bíblia para você, contei a história de Samuel, a história da criação,
tantas histórias que a gente pode ouvir. A Evelyn está com um livro lá que ela me mostrou, né? Histórias de Deus, ela está lendo, como tem outros que leem a Bíblia também. Quando vocês forem falar para os outros da palavra de Deus, e alguém falar, ah, é só uma criança, não fique triste. Não fique triste, porque você pode ser uma criança, mas você tem muita importância para Deus. Assim como Paulo falou, Timóteo, não liga. Não liga para essas pessoas. Eu sei que você é muito jovem. Não deixe eles falarem que você não tem importância. Você é um menino inteligente. E a professora diz hoje para você, querido. Hoje para você, querida. Você que está aprendendo a palavra de Deus. Você que está aprendendo a ler, a escrever. Se alguém falar, ah, é só uma criança. Não, você não é só uma criança. Você é uma criança abençoada. Você é uma criança abençoada que já está aprendendo de Jesus desde pequenininho. Você é uma criança abençoada. Não ligue se alguém falar, ah, é pequenininha, criança. E você vai crescer assim. E eu acredito e eu espero e que você cresça, sabe o quê? Falando do amor de Jesus. E olha só, aqui no nosso livro, deixa eu pegar aqui na apostila. Vocês vão lá na apostila, página 46, está falando assim, ó, leve Timóteo até a sua mãe para eles lerem juntos a Bíblia. Timóteo era pequeno e a mãe já ensinava a ler e também ensinava as histórias da Bíblia. Vocês vão pelo caminho, vão levar Timóteo até a sua mamãe.